Iniciada, presidente. Bom, dando continuidade ao 44 da pauta, por problemas técnicos de falta de luz, no caso da conselheira Amélia, nós estamos votando o processo número 44 da pauta, que tem o repetitivo 4546, TM Confecções de relatoria da conselheira Lívia. O conselheiro André já votou, a conselheira Edeli já votou, estão votando a diligência, sendo prescindível, no caso, tanto do conselheiro André quanto da conselheira Edeli, e negando conhecimento ao recurso numa segunda etapa, né? Agora, a conselheira Lívia, em função do que a conselheira Edeli colocou de fundamento inatacado, a conselheira Lívia estava retornando, pediu a palavra. Conselheira Lívia, por favor, a senhora pode responder, então? Está com a palavra. Eu vou colocar uma outra versão em 5 minutos na pasta, mas realmente, pensando de novo melhor aqui, se o acórdão recorrido está baseado em 2 fundamentos, natureza da multa e 2, o lançamento por homologação, no atraso a administração tem que seguir a regra. E o acórdão paradigma trata da natureza da multa. DCTF nunca foi analisada no caso aqui, enfim. O segundo ponto do acórdão recorrido não foi atacado pelo recurso, nem há paradigma para ele. Então, eu estou mudando o meu voto para não conhecer do recurso por fundamento inatacado. Ok, então vamos fazer o seguinte, então já a diligência então já acabou, porque não foi nem conhecido o recurso, então vamos fazer essa votação? Então, eu já coloco na... Isso, conselheiro André, como vota? Diante da mudança de posicionamento da relatora. Com a relatora, senhora presidente. Ok, conselheira Edeli, como vota? Com a relatora. Conselheira Amélia, como vota? Com a relatora. Conselheira Viviane, como vota? Acompanha a relatora. Conselheiro Toselli, como vota? Acompanha a relatora. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora. Eu também. Então, não conhecido por unanimidade em razão de fundamento inatacado, ok? Então, é o 44, 45, 46. Vamos passar agora, vamos voltar à ordem da pauta. Já votamos à vista. Então, agora vamos para o 24. SEND, engenharia. SEND é 24, 25 e 26. São iguais, doutora Lívia? O que é? 24 e 25 sim, 26 não. Tá, então a palavra é sua. Então, 24. O 24 até se refere a 25 nas razões do acórdão, né? Então, é aquele caso de decomp, alegação de erro de preenchimento. A gente julgou muito isso sessão passada. Recurso especial de divergência da Fazenda contra o acórdão que deu provimento ao recurso voluntário. Aponta a recorrente divergência em relação à interpretação da legislação quanto ao tema retificação da decomp depois da ciência do despacho decisório, indica 2 paradigmas. A recorrente, então, argumenta, cotejando o recorrido com a divergência, verifica-se de plena semelhança das questões ali envolvidas, tendo em vista que, nos casos, discute-se a possibilidade de retificação da decomp após o despacho decisório, no sentido de se inovar no pedido de compensação. Então, coloca aqui que a similitude fática, mas que o recorrido determinou a compensação, sendo que os paradigmas manifestaram pela impossibilidade de análise da retificação da decomp após a ciência da decisão administrativa, por entender que se trata de inovação em relação à matéria inicialmente discutida. Foi dado seguimento ao recurso. O sujeito passivo apresenta contrarrazões questionando exclusivamente o mérito. Passando ao voto, então, admito o recurso nos termos do despacho que reproduzi no relatório. O André quer falar. Conselheiro André, por favor. Eu estou com o microfone desligado. Conselheiro André, por favor.
Senhora presidente, em face dos debates já sobre essa questão de potenciais erros de fato, inexatidões materiais em sede de DECOMP, né, eu tenho me sensibilizado aí com os argumentos dos colegas, né, está fazendo um estudo mais aprofundado dos autos para averiguar a questão. Tinha um entendimento um pouco mais restrito, querendo trabalhar melhor essa tese, tá? E aqui eu vejo que eu dei uma olhada muito rápida nos autos, eu vejo que eu tenho razão aqui, eu tenho documentos aqui fiscais, contábeis aqui, eu gostaria de dar uma olhada, dei uma olhada rápida nas decisões também, mas eu preciso de um tempo maior para poder averiguar realmente se entendo pela ocorrência ou não de um erro de fato, de uma inexatidão no caso, tá? Até já votei nessa sessão, entendendo, em outro caso ali eu consegui identificar com mais clareza, tá? Na sessão passada também, mas agora, nesses autos aqui, eu precisaria de um tempo. Não sei se eu poderia pedir uma vista de mesa a princípio, para ver se eu posso devolver amanhã, vou tentar, mas se possível, uma vista de mesa para tentar devolver amanhã, né? Mas já me reservando o direito, talvez precisar de mais tempo. Tá bom. Doutor André, mas aí seria nesse processo, como é que seria? O senhor já verificou alguma coisa? Vocês têm o mesmo assunto, né? O mesmo assunto, assim, pelo menos aqui. Eu não sei se o 26 ele fugiria também a eu não sei se a relatora ele informou que o 24 e o 25 estariam. Agora eu não sei se o 26 também me demandaria uma verificação, senhora relatora. Vou passar a palavra para a relatora. A gente Tá, vou passar a palavra. Eu acho que sim, André, a alegação é a mesma. Erro de preenchimento, o que fazer? A questão é só que tem peculiaridades nesse caso que não tem nos outros, mas para sua análise, acho que teria que analisar também. Tá, então eu posso deferir a vista nos 3 processos. André, pois não, André. Posso deferir a vista nos 3 processos. Em princípio, vista de mesa, ok? Pode ser assim? A gente já ganha tempo, né? Tá bom? Tudo bem, gente? Então tá. Fala, Edeli. Como terceiro é diferente, eu acho que até o 20... Estou só pensando na questão formal de que o André só pode pedir vista no momento do voto, né? E aqui, 24 e 25, a conselheira Lívia já teria votado, porque são o mesmo voto apresentado. Eu só acho que formalmente a gente teria que chamar o 26... vamos da apresentação do relatório, né, já que tem relatório diferente. Ok. Vamos chamar o 26, então, relatora? E aí a senhora faz aí já pode relatar, então, e vamos em frente. Pode chamar o 26. O 26 na pauta é o SEND. Pode relatar. Então, recurso especial da contribuinte, que no 24 e 25, a turma que julgadora foi a mesma, aqui foi outra turma, então ele seguia um pouco diferente a decisão, por isso que ele é um pouco diferente dos outros, mas o assunto é o mesmo, a questão de crédito lançado em DECOMP e alegação de erro na indicação do crédito. Então, indica-se como paradigma questão de erro de preenchimento na DECOMP, uma vez demonstrado o erro, a verdade material prevalece, esse é o paradigma, foi dado seguimento ao recurso, a Fazenda apresenta contrarrazões em que não questiona o segmento e só o mérito, é o relatório. Ok, então, ficamos assim. Conselheiro André, por favor. Pode falar. Acho que eu preciso votar, né? Também. Tá, tudo bem? Acho que não precisa não, porque você mesmo já colocou que foi de uma a condução foi um pouco diferente. Pode falar, Lívia, pode falar. Não, só que eu preciso, o meu voto precisa ficar consignado, e nos 2 primeiros era
negar provimento, e esse aqui é dar provimento parcial. Dar provimento parcial, 26, com retorno à turma COR, só para registrar. Ok. Conselheiro André? É só chamando a atenção para o fato de que no 24 e no 25, como a conselheira Lívia, ela só leu o conhecimento e logo em seguida eu pedi vista, não precisa consignar o voto do mérito, tá? Então, porque quando a gente já pede no conhecimento, só fica consignado o voto do conhecimento. E aí, nesse caso aqui também, então a minha sugestão no 26 é a conselheira Lívia fazer só a leitura do voto do conhecimento e eu já peço a vista. Então, seria só essa observação. Porque a prática é essa, né? A prática é essa. Se a vista é do conhecimento, só se consigna o voto do conhecimento, tá? A gente só vai consignar o voto do mérito se tiver a leitura de todo. Vou passar a palavra para a conselheira Lívia, depois para a conselheira Edeli. Conselheira Lívia, pois não. Só, pelo regimento, a gente só pode pedir vista na nossa vez, não é? E aí, a sua vez só seria quando eu já tivesse votado. Não, no conhecimento ele pediu. Conhecimento ele pediu. Aí ele pediu, depois de eu votar o conhecimento, não precisaria colocar o mérito, é isso? Isso. Tá. Conselheira Edeli. Só queria consignar meu entendimento do regimento, porque eu acho que é o que interessa a todos nós. Uma vez que o voto foi disponibilizado na íntegra, eu entendo que, como conselheiro, eu tenho o direito de pedir que seja consignado em ata tudo o que foi publicado para os membros do colegiado, tá? É direito do conselheiro. Então, nessa minha visão, se a conselheira Lívia quisesse que consignasse também o voto de mérito na ata, antes da concessão de vista, como ela já publicou, né, ela abriu o voto inteiro para a gente, seria direito dela. Né, consigno isso porque eu já precisei em algumas vezes requerer isso. Né, então, conselheiro André. Essa é a minha interpretação. Ok. Conselheiro André. Senhora presidente, estamos diante de novos tempos, novo colegiado. O feedback que eu posso trazer aos colegas é o seguinte: anteriormente, em composição anterior, tá? Aí podem até, se for o caso, pedir uma vista de mesa para poderem estar resgatando atas de sessões anteriores, pelo menos da primeira turma da Câmara Superior, tá? Mas a interpretação que se extraía era a seguinte: é aquela que eu coloquei. Se o voto, se a leitura do voto, não obstante o depósito, como a doutora Edeli falou, decide integral, e na realidade o depósito, a maioria das vezes, é integral, na maioria das vezes, né? Lógico que o conselheiro pode ter a prerrogativa de depositar uma parte, depois outra parte. Mas, assim, independente do depósito do voto ser integral, se a leitura do voto na sessão foi só do conhecimento e o pedido de vistas foi já logo em sede de conhecimento, o depósito, né, ao encaminhamento do voto sobre a admissibilidade, sobre o conhecimento. Não se deposita mérito, tá? Agora, faço mais uma vez a ressalva. Essa era uma interpretação, entendimento que o colegiado, em composição anterior, extraía, e essa era uma prática adotada. Então, é só um feedback para os senhores aí, e é lógico, se vocês quiserem mudar esse entendimento, não tem nenhuma, vou acompanhar o que o colegiado está colocando. Então, é esse feedback que eu gostaria de dar aos senhores. Conselheiro André, a gente tem feito assim, tá? Voto à vista no conhecimento, pelo menos a gente teve até uma hoje, né, ainda, não sei, acho que foi da doutora Edeli, e não teve depósito de voto do mérito, né? O voto foi só, a vista foi no conhecimento, tanto que eu dei vista só para ela, eu nem converti em coletiva. No meu caso da stock option,
eu também, foi uma vista logo, o doutor André pediu logo no conhecimento, que eu me lembro. Então, assim, temos precedente já da administração com a minha pessoa nesse sentido. Então, realmente, assim, não vejo nenhum problema da vista no conhecimento, e, inclusive, é uma vista de mesa. Então, eu não sei, estou achando que é uma vista de mesa que pode ser convertido ou não a posteriori. Então, eu acho que a gente está com formalismo exagerado e uma pauta imensa peço vênia por pensar em contrário e concordar com o doutor André. Doutora Elia quer falar? Pois não. Só que, como a Edeli comentou, essa regra, na verdade, foi feita em razão, né, todo o problema foi Zelotes, enfim, de venda de votos, porque já se sabia o resultado. Por isso que a gente consigna em ata. Óbvio que a gente está em outros tempos, outro CARF, mas a regra foi feita para prevenir o que acontecia antes. Então, exatamente, prevenindo o que acontecia antes, se consignar em ata, fica imune desse tipo de problema, a gente descarta esse problema. Então, acho que não custa consignar em ata, meu voto está depositado, e daí, então, sim, preferiria consignar em ata por tudo que já aconteceu no CARF, óbvio que estamos em outros tempos, né? Claro. Até por ISO 9001 e tal, e transparência é o Mas ainda estamos em vista de mesa. Tá? Então, como em função de estarmos em vista de mesa, gente, eu acho que, por enquanto, é vista de mesa. Vamos carpe diem? Vamos passo a passo, tá? Estamos na vista de mesa, doutor André? Concedida, tá? Vamos em frente. Vamos para o número... Vamos lá. Qual é agora? Deixa eu ver, que estou numa pauta enorme aqui. 34, vê se eu pulei algum. Acho que eu não pulei, não. 34, doutor Caio. Usina Estivas, S.A. Obrigado. Hoje aqui já teve tudo, falta de luz, vamos em frente, Tá com a palavra. Obrigado. O voto já está depositado. Só pedindo um minutinho para ajeitar aqui para minha leitura. E espero que não acabe a luz. Bom, trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do acórdão final 464, proferido pela primeira turma especial da primeira sessão do CARF, em sessão de 25 de janeiro de 2011, que negou o provimento ao recurso voluntário. Transcrevo aqui a ementa. Em resumo, a contenda tem como objeto perdecompre referente a crédito formado por meio de estimativas de CSLL recolhidas indevidamente, na monta exata de R$150 mil, referentes ao mês de julho de 2003, visando, então, a compensação de diversos débitos CSLL e COFINS de períodos de 2003 a 2004. A contribuinte demonstra que o indébito formador do crédito é justificado por outros dois processos administrativos de compensação cuja improcedência de tais manobras satisfativas anteriores é o cerne da denegação da DECOMP sob análise, ok? Essa é a estrutura do litígio. A seguir, eu ponho aqui um trecho do relatório da decisão ACOM, e resumindo, como a gente vê, a DRJ negou o provimento à manifestação de inconformidade, entendendo que não havia certeza e liquidez no crédito apresentado pela contribuinte, mantendo o despacho decisório. Inconformada, a recorrente apresentou o apelo, em suma, alegando que todas as estimativas de 2003 já haviam sido compensadas e que, precisamente no mês de julho, ela apurou o saldo negativo de CSLL, evidenciando, então, que este pagamento de 150 mil de estimativa era indevido, ok? Conforme mencionado, a turma negou o provimento, entendendo pela inexistência do direito creditório nesses termos. Conforme a intimada Procuradoria não apresentou embargos, a seu turno a contribuinte opôs embargos declaratórios contra o acórdão recorrido, sendo rejeitados. Na sequência, interpôs recurso voluntário sobre apreço, demonstrando divergência jurisprudencial em diversos pontos abordados pelo acórdão, tal como a suposta contrariedade à súmula CARF 84, duplicidade de glosas, como chamou, tendo em vista que o crédito em questão tem relação e origem em outros processos administrativos de compensação. Também versou sobre a convalidação do saldo negativo da CSLL no ano de 2003 pela compensação
de crédito prêmio com crédito prêmio de IPI, nos termos da MP 470, e também violação da busca pela verdade material. Processado voluntário, esse foi parcialmente admitido através do despacho de admissibilidade de folhas, entendendo pelo prosseguimento exclusivo da segunda divergência alegada, que seria, então, a chamada duplicidade de glosas, no sentido de que, se em outros processos referentes à estimativa compensadas já houve a denegação, denegar neste, por consequência das outras denegações, seria uma duplicidade. Cientificada, a Procuradoria ofertou contrarrazões, não questionando o conhecimento do apelo especial do contribuinte, mas combatendo o mérito, afirmando ser indevido a compensação de estimativas recolhidas indevidamente, devendo-se aguardar o final do ano calendário, reiterando os argumentos de improcedência do crédito já afirmados no próprio acórdão recorrido. Em seguida, o processo foi sorteado. Presidente, admissibilidade? Pode ir. Reitera-se a tempestividade do recurso especial da contribuinte, conforme atestado anteriormente no despacho. Considerando a data de sua interposição, ele é processado pelo artigo 67 do RICARF vigente. Como antes relatado, a Procuradoria não questiona o conhecimento. Assim, considerando tal circunstância, em uma simples análise dos acórdãos paradigmas 1101, final 058 e 1201, final 548, trazidos como paradigma para a questão da duplicidade de glosas, verifica-se... Então, vou voltar. Analisando os paradigmas trazidos para a matéria de duplicidade, referente ao fundamento para a denegação da compensação manejada pela contribuinte, de que compensações anteriores de outras estimativas que não foram homologadas afastam a situação de recolhimento indevido no mês de 2003, já evidenciando, então, notória divergência desses dois paradigmas com o acórdão recorrido. Tal tema não abrange todos os fundamentos para a manutenção da não homologação das compensações intentadas, mas um eventual provimento das razões alegadas pelo contribuinte ou um mero exercício da aplicação no presente feito do entendimento estampado nos acórdãos paradigmas certamente bastariam para a reforma da decisão que prevaleceu no arresto combatido, não havendo aqui em se falar de insuficiência recursal. Arrimado também na hipótese do parágrafo 1º do artigo 50 da Lei 9784, entende-se por conhecer do recurso especial nos termos já delimitados pelo despacho de admissibilidade. Uma vez conhecido do recurso especial, passa-se a apreciação da matéria, qual seja a chamada duplicidade de glosas. Nesse sentido, desde o início do feito, a análise do crédito do contribuinte referente exclusivamente a recolhimento de estimativa de CSLL indevida na monta de 150 mil no mês de julho de 2003, baseia-se na premissa de que, naquele mês, conforme até já informado em DCTF ao fisco, a apuração da base de cálculo da CSLL teriam sido negativos 285 mil e não positivos 150. Contudo, após a transmissão das PERDECOMP sob escrutínio agora, a fiscalização identificou na oportunidade do despacho decisório que as estimativas de meses anteriores que concorreram para a apuração da base de cálculo negativa do mês de julho de 2003 também foram objeto de compensações, as quais, ao seu turno, não foram homologadas, de modo que fora recalculado pelo fisco, então, essa base da estimativa da CSLL do mês de julho de 2003, alcançando, então, no despacho decisório, ao invés de negativos 285, como informado pelo contribuinte em DCTF, mas sim, no despacho decisório, considerando a não homologação das compensações, positivos 938 mil reais. Desse modo, a razão da não homologação das compensações anteriores é que não há indébito no recolhimento. Diga-se que as nobres autoridades fiscais que exararam decisões no presente feitos até o momento não chegaram a abordar o mérito da suposta improcedência do crédito, objeto das outras compensações anteriores ao mês de julho de 2003. Confirmando, confira-se o trecho. Diga-se, na verdade, que elas chegaram a entrar no mérito, perdão, é isso que eu quis dizer. Não só eles reconheceram que aquelas compensações não foram objetos de homologação, como entraram no mérito da sua procedência, sendo que elas são debatidas em outros processos. Então, confirmando essa minha alegação, eu trago o trecho aqui do acórdão recorrido,
que ele entra na questão da validade de compensação de crédito-prêmio, que sequer é essa compensação em tela. Pois bem, nas defesas da hora recorrente nessa demanda, sempre foi exposto e comprovado que o processo administrativo final 2002-51 referia-se à compensação das estimativas CSLL de abril e maio de 2003. E o processo administrativo final 2003-44 visava também compensar as estimativas CSLL de fevereiro, março, junho e outubro de 2003. Tal fato é certo e incontroverso na demanda, independentemente do desfecho e detalhes de cada feito, daqueles dois, certo? O que é certo de que o processo X refere-se às estimativas A, B e C, e o processo Y a D, F, G, ok? Ou seja, as estimativas de fevereiro a junho de 2003, nos precisos e literais termos do acórdão recorrido, foram objeto de PERDECOMP. No R-despacho decisório, a fiscalização já esclarece que, aí eu trago os termos, e deixa claro que as folhas 47/50 consta cópia do despacho decisório zerado no processo final 2003-44. Aí ela alega, juntamente com esse pedido de ressarcimento, o contribuinte juntou declarações de compensação, fundamentando no crédito pleiteado. Contudo, anteriormente ao pedido administrativo, o contribuinte já havia impetrado mandado de segurança, tratando do mesmo objeto, motivo pelo qual não houve decisão administrativa acerca do pleito. Isso posto, entendeu já no despacho decisório, que ficou consumado que o contribuinte não fazia jus ao crédito no qual eram fundamentadas as decompes do processo 2003-44, o que acarretaria, a própria autoridade fiscal já fala, na cobrança imediata dos débitos conforme extrato do processo, dentre eles os da CSLL de fevereiro, março e junho de 2003. Aí, em relação ao outro processo das estimativas, o 2002-51, a própria autoridade fiscal relata que houve despacho decisório naquele processo, no qual não conheceu da manifestação de inconformidade por concomitância de matéria na esfera judicial contra a exclusão do crédito-prêmio referente às exportações realizadas através de trading companies, ressalvando que a matéria fica subordinada ao que for decidido pelo judiciário, conheceu da referida manifestação contra a exclusão do crédito-prêmio referente aos períodos prescritos e a forma de apuração do crédito para indeferir, mantendo o despacho decisório, ou seja, isso é uma decisão da DRJ. Portanto, igualmente aos valores vinculados ao mandado de segurança antes ajuizado, os valores da CSLL vinculados ao processo 2002-51 também não podem ser validados. Resumindo, para ficar claro, como se vê, ainda que as compensações de estimativas referentes ao processo administrativo final 2003-44 tenham sido consideradas inexistentes, mas abre parênteses, existindo registro de que foram encaminhadas para cobrança, é certo que as decompes referentes ao outro processo de final 2002-51 foram devidamente processadas, sendo objeto de despacho decisório e até de acordo da DRJ, que entendeu pela sua não homologação. Tais circunstâncias, bem como o tema admitido, um tema como um todo, amplamente admitido no recurso especial e as alegações da recorrente, remetem inexoravelmente aos termos do parecer COSIT número 2 de 2018. Essa constatação já bastaria agora, sobre um prisma jurisdicional bastante objetivo, para motivar a reforma do acórdão recorrido, em face dos fundamentos utilizados para a denegação da pretensão da contribuinte, ainda que não necessariamente implique na procedência do crédito alegado e requerido pela recorrente. Ok? A matéria foi apreciada recentemente por essa colenda primeira turma da Câmara Superior, por meio do acórdão final 4828, de relatoria da conselheira Amélia Murishita Yamamoto, publicado ainda em fevereiro, no qual este mesmo conselheiro, eu apresentei uma declaração de voto referente à aplicação do parecer normativo COSIT número 2 de 2018. Então, eu trago aqui esses trechos que fundamentam essa situação de quando o indébito, a justificativa para não homologação é a não homologação anterior de outra compensação de estimativa que não foi homologada ou está pendente, deve ser reconhecido a procedência desse crédito.
Ainda que o presente caso não se trate propriamente de saldo negativo ou base negativa de CSLL apurada ao final do ano calendário, é certo e incontroverso que o balancete referente à contribuição devida em julho de 2003 considerou na formação do saldo apurado para aquele mês as estimativas dos meses anteriores. E tal cálculo somente se mostrou improcedente, quando feito pelo fisco, afastando o suposto indébito pretendido pela contribuinte, em face da conclusão de improcedência, não homologação das compensações de tais meses pretéritos. E mesmo que a inexistência das compensações tratadas no processo final 2003-44 não se amolde precisamente diretamente ao item F da conclusão do parecer COSIT número 2 de 2018, é inquestionável que o desfecho do processo administrativo 2002-51, o outro, está completamente abarcado precisamente nessa hipótese da linha F. Fica claro, então, que o entendimento da fiscalização, contido no R-despacho decisório, mantido pela DRJ, e neste CARF, confirmado pelo acórdão da turma especial agora recorrido, já foi institucionalmente superado pela própria Receita Federal do Brasil, sendo mandatória sua reforma. Em acréscimo, registre-se que a recorrente vem fazendo prova de que os débitos das estimativas de fevereiro a junho de 2003 foram objeto de liquidação ulterior, após o seu indeferimento, a sua não homologação, por meio de programa de parcelamento instituído pela MP 470-09, fazendo diversas provas sobre tal ocorrência. Ora, então, se confirmado tal fato, entende-se que nem haveria mais razão para negar a ocorrência do indébito no recolhimento da estimativa de julho de 2003, confirmando, então, o crédito pretendido. Porém, tais provas nunca foram analisados, pois tal argumento e demonstração da contribuinte de liquidação ulterior em parcelamento sempre restou prejudicado pela conclusão de improcedência no processamento das compensações dessas mesmas estimativas anteriores ao mês de julho. Isoladamente, tal situação também certamente justificaria a prolatação de um novo decisório, considerando tais elementos probantes. Desse modo, uma vez que a improcedência das compensações anteriores sempre foi o principal e objetivo óbice a compensação pretendida pela recorrente, desde a análise pela unidade local de fiscalização, no entender deste relator, a solução jurisdicional mais adequada agora seria o retorno dos autos para a Delegacia da Receita Federal do Brasil competente para que analise novamente, entre aspas, a procedência do crédito e das compensações correspondentes declaradas nos perdecompes abarcados neste feito, considerando os elementos já trazidos nos autos. Tal medida reforça o prestígio, a busca pela verdade material e tão desejada efetividade do processo administrativo. Então, diante do exposto, eu voto por conhecer do recurso especial da contribuinte, dando-lhe provimento parcial, porque a tese procede, de que estimativas anteriores não homologadas ou pendentes, ou mesmo estimativas que já foram objeto de cobrança, podem efetivamente compor saldo de balancetes ou mesmo balanço ao final do ano. Então, é procedente nesse sentido, não bastante para eu dar provimento, mas sim para não permitir prevalecer a decisão, afastando toda a prejudicialidade presente nas 3 decisões exaradas até agora, de modo que deve voltar os autos para a unidade local, para que, aí sim, seja proferido um novo despacho decisório, já afastado esse óbito e considerados elementos materiais da existência do crédito. Eu fui claro? Conselheiro André. Muito claro, doutor Caio. Eita, seu microfone. Tem muita coisinha, então por isso que eu só perguntei. Tem muitos detalhes e muitas referências a outros processos, por isso que eu perguntei se eu fui claro. Pode falar, conselheiro André. Pois bem, eu queria manifestar a respeito do que a doutora Lívia falou de transparência. Doutora Lívia, não parece que transparência seja um argumento oponível aos integrantes desse colegiado para fazer prevalecer um entendimento, tá?
de que eu tenho que depositar o voto inteiro, eu tenho que depositar só uma parte, tá? Determinados valores, doutora Lívia, eles não são concretizados com palavras, eles são concretizados com ações. E, como muito bem a senhora se lembrou, depois da Operação Velotes, esse CARF aqui se esmerou, não com palavras, mas com ações concretas, tá? Inclusive os conselheiros, no sentido de, sim, se primar pela transparência. E aí a transparência, ela se materializa justamente por um relatório bem feito, por fatos bem descritos, pela interpretação dos fatos, pela discussão de direito que aqui é posta e sempre foi posta, tá? Então, assim, suscitar transparência como um valor de diferencial para fazer valer um argumento não me parece ser a melhor estratégia, até porque a transparência aqui, ela não é diferencial, ela é um fato, tá? Então, assim, a transparência é de todos, então, assim, nós não temos transparência aí, transparência não me parece ser esse diferencial para fazer valer um argumento colocado na senhora, tá? Até porque a transparência está presente em todos os momentos, tá? Então, os argumentos a serem colocados para se trazer um diferencial, um entendimento, são argumentos aí. Conselheiro André, sim, vou pedir todas as vezes, que eu estou picotando. Tudo bem. Tá vou ser mais devagar. Tá. Então, quando me manifestei para dizer que o depósito do voto seria só do conhecimento, se for lido só o conhecimento, é porque é o procedimento adotado pelo colegiado. Mas eu me manifestei prontamente no seguinte sentido: não há óbice diante de uma nova composição de colegiado para haver uma mudança de entendimento, não tem nenhum problema, tá? Então, agora ainda ao processo, senhor presidente, em relação ao processo, o próprio relator, no seu voto sempre muito criterioso, muito detalhado, ele até nos traz aí as especificidades do caso concreto aqui, são bem particulares, mas, senhor relator, e até por conta disso, do que extrair da decisão recorrida, é que até há uma carga fática determinante ali para a formação de convicção dessa decisão recorrida, que não está presente nos paradigmas, tá? Até a decisão recorrida, ela fala, acho que é 2011, apesar de eu não concordar com a estimativa, como, ela até começa assim, como direito creditório, a TRJ superou, né? Ela passa, né? E aí ela começa a trabalhar, e aí me parece que ela coloca de maneira, pelo menos a minha interpretação, de uma maneira bem concreta aqui, a questão probatória, que, olha, não vi saldos dos autos aqui, documentação dos autos, não vi ali documentação apta a lastrear ali essa quitação de saldos dessas estimativas anteriores, né? Então, assim, é por isso que vejo dificuldades para poder estar conhecendo do recurso, tá? Por falta aí, realmente, de similitude fática, tá? Então, senhor presidente, eu vou abrir aqui a votação para não conhecer, abre divergência só no conhecimento, por enquanto, para não conhecer do recurso. Ok, a gente vota conhecimento, então. Doutora Lívia, com a palavra. A senhora pediu a palavra, pode votar também, aproveitar. Tá, acho que eu fui mal interpretada também, só quis dizer transparência pelo exclusivo fato de como eu depositei tudo, e inclusive li tudo, falei na sessão que vai ser publicada aqui, que vai ficar no YouTube, enfim, eu só gostaria que ficasse todo o teor do meu voto por transparência, porque eu já falei o teor do voto do mérito, depositei aqui, acho que deveria estar em ata, só por isso. Não quis dizer transparência por nenhum outro sentido, só por uma questão de como será publicado, e já está público, não colocar em ata, só isso. Não quis inferir nenhuma outra discussão aqui. No voto deste caso 34, estivas acompanham o relator no conhecimento, né? Estamos no conhecimento. Acompanho.
Antes de continuar a votação, só deixando claro que o voto, o doutor André pediu a vista no conhecimento. A senhora votou o conhecimento. O mérito, depois que ele pediu a vista, é que a senhora falou que gostaria de consignar, e a conselheira Edeli pontuou que seria uma opção do conselheiro fazer essa consignação, o que eu também não vejo nenhum problema. Eu acho que a gente está discutindo aqui é uma questão totalmente, assim, não faz nenhum sentido, não vejo esse âmago, essa situação para a gente entrar em discussão. Mas foi só isso que aconteceu, foi um fato, o doutor André pediu a vista no conhecimento, a Edeli, a senhora consignou que o 24 e o 25 eram iguais, o 26 era diferente. A Edeli pontuou que poderia ser uma opção do conselheiro a consignação. Então, isso assim, não vejo nenhuma questão aí que infrinja nenhum valor nosso, de nenhum problema desse colegiado, tá? Só deixando isso claro. Podemos continuar a votação. Tá tudo entendido, tá? Conselheira Edeli, como vota? Eu ainda não consegui tomar pé dos fatos. Nós estamos falando de um indébito de estimativa de 2003, né, que tem em sua composição, que para sua determinação teve em conta compensações anteriores a esse período, onde há o risco de haver decompos que não eram confissão de dívida, né, decompos que foram consideradas, inclusive, não declaradas, porque utilizou-se crédito-prêmio, utilizou-se ação judicial não transitada em julgado. Como isso não era determinante para os casos anteriores, isso não foi trazido, aparentemente, com detalhamento até onde eu cheguei no processo, né, não foi trazido com detalhamento necessário. E nos casos de conhecimento desse tipo de recurso especial, a gente sempre toma o cuidado de ver se o paradigma também tratou de decompes com as mesmas características, né? Nós já negamos conhecimento a recurso especial que trazia paradigma em que a decomp era confissão de dívida, enquanto o recorrido não tinha por pressuposto decompos que não eram confissão de dívida. O problema é que as circunstâncias que conduzem o acórdão recorrido a negar provimento ao recurso, elas, eu ainda não consegui fechar todas as questões, né? Mas ela se prende aqui inicialmente a questão do processo de crédito-prêmio, né, há várias dúvidas. Um paradigma é da 1101, e eu estou tentando me lembrar, que eu não me lembro de ter votado isso, de ter tido um voto favorável a isso, e é da época, então eu estou querendo chegar até o recurso especial para ver se alguém errou o número, mas acabei de ver que está em arquivo não paginável, que eu vou demorar mais para abrir, mas também tem outro recurso aqui. Que acórdão é esse? Gente, 11.01.058 é multióptica. Então, eu estou com muita dificuldade. Presidente, de duas, uma, ou fica em vista, ou vocês esperam mais um pouco para eu tomar pé do processo. Eu vou passar a palavra para o conselheiro Caio, Edeli, depois a gente resolve então. Conselheiro Caio. Microfone. Eu só gostaria de esclarecer, até depois do voto do conselheiro André por não conhecer, que acho que sem dúvida cada caso, principalmente compensação, até por isso que motivou a minha pergunta se eu fui claro, porque todo caso vai ter muitos detalhes. Mas como aqui eu entendi que a raiz da denegação, não só do acórdão recorrido, mas cá entre nós, desde o despacho decisório, é aquele entendimento de que a estimativa, né, a estimativa em si dos meses anteriores não homologada,
não pode formar crédito líquido e certo, essa é a premissa para a denegação. E ele traz um paradigma que, ainda que tenha outros contornos fáticos em sentido oposto, isso já basta para o conhecimento. Então, eu acho que se a gente for ficar atentando à natureza do crédito, do outro processo que formou a estimativa calculada no balancete de julho, era de IPI, e do paradigma era só uma outra estimativa normal, a gente vai ser muito difícil subir com um paradigma para isso. Então, o cerne da motivação do meu conhecimento foi aqui essa fundamentação, que foi reiterada, né, aqui pelo CARF, de que o crédito pleiteado pelo sujeito passivo somente será líquido e certo, quanto à certeza, quando não houver controvérsia sobre a existência da sua liquidez em relação à sua formação. Então, é mais nisso se a estimativa não homologada forma ou não forma crédito. Isso, na minha opinião, está muito claro a divergência. Então, era isso que eu queria tranquilizar, talvez, a conselheira dele. Eu entendo o critério do André, mas que eu me foquei, pelo menos, nessa divergência de direito. Se a gente entrar nos detalhes, é quase impossível subir um paradigma desse tema, né? Um recurso especial desse tema. Conselheira Deli. É que eu tenho muita dificuldade de enxergar com essa visão que o conselheiro Caio colocou, porque acabei de encontrar o paradigma, não é 1101, é 1201001058. E aí, o condutor dele, premissa 1, a compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito tributário equivalendo a pagamento. Na não homologação, ele pode interpor recurso. Então, a premissa, o fundamento jurídico para essa decisão é a Decomp ser a confissão de dívida e permitir a cobrança posterior. Então, é sob esse parâmetro legislativo que a divergência se estabelece. Então, por isso que, para mim, eu não consigo afirmar se há divergência se não estivermos diante de dois acórdãos comparados que trabalharam com estimativas liquidadas mediante Decomp e confissão de dívida. Né? E a grande dificuldade para mim está sendo que para o paradigma para o recorrido isso foi irrelevante. Né? Essa circunstância foi irrelevante e há grande possibilidade aqui das Decomps não serem confissão de dívida, porque são Decomps anteriores, pode haver Decomps anteriores a outubro de 2003, né, já que o indébito é de julho de 2003, e para além disso, há Decomps que são de crédito prêmio que podem ter sido consideradas não declaradas. Então, aí eu estou num contexto fático muito que está sendo muito difícil para mim fechar uma conclusão, porque o recorrido isso não foi importante para o recorrido, e eu acho que para a formação de divergência é essencial. Doutor Caio, por favor. Eu já adianto que, vamos lá, as estimativas que formaram o saldo negativo, a base de cálculo negativa do balancete do contribuinte de junho, estão divididas em dois processos. Como mesmo pus no voto, ela não foi objeto de despacho decisório, ela realmente não foi, porque entendeu por uma certa fundamentação de concomitância com o mandado de segurança para sua homologação. Por sua vez, a outra foi. Então, a gente já começa a ter aqui um problema que, então, parte desse crédito seria objeto de conhecimento e parte não. A grande questão, e é isso que eu tive dificuldade, e acho que a única saída realmente ao conhecimento, é que nem se adentrou realmente nesses detalhes na hora da denegação, a doutora Edeli, nem se adentrou nesse detalhe, mas porque já partiu de uma premissa de que essas estimativas compensadas, se não homologadas, definitivamente já não poderiam formar. Então, atente-se, talvez, realmente, eu acho que esse primeiro paradigma, ele pode ser mais complicado. Tem um de relatoria do nosso ex-colega, Luiz Fabiano Penteado, que é o segundo paradigma. O paradigma do Luiz Fabiano, talvez a situação da premissa que eu aceitei esteja um pouco mais claro.
Mas entende o que eu quero dizer? Sequer se adentrou nesses detalhes, que já partiu da premissa de que, a não ser que totalmente homologada, definitivamente homologado, aquele elemento que formou o cálculo do balancete de suspensão e redução lá do mês de julho, não poderia formar. Aí, nas outras decisões, entendeu que pode, sim, esses outros eventos formarem. Entende? Ainda que, nesse caso, é dividido. Um processo administrativo foi considerado... É que é até difícil dizer que inexistente, porque ele fala que não houve despacho decisório, mas foi enviado para cobrança, e tem, inclusive, prova dessa cobrança nos autos, que aí, inclusive, entra no paradigma do Luiz Fabiano, e por aí vai. Então, eu acho que o excesso de detalhes, nesse caso, ele acaba tornando uma matéria quase irrecorrível. Então, é mais fácil, nessa matéria, se ater à premissa de que a estimativa não homologada, ela consegue formar, ou ao contrário, só a estimativa definitivamente homologada forma o evento formador, compõe o evento de formação do crédito. Era basicamente isso que eu queria ponderar. Conselheira Edeli, por favor. Eu vou examinar os autos, eu gostaria de examinar os autos com essas informações. Se eu identificar alguma compensação não homologada, eu posso chegar a essa conclusão, alguma passível de não homologação. A leitura, o voto que eu li foi justamente o voto do Luiz Fabiano. A primeira premissa dele é que a compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito tributário. E ele estava tratando de decompos de 2006. Né? Então, ele não me socorre. Esse voto do Luiz Fabiano não me socorre, só reforça o meu entendimento. Então, eu gostaria de vista, e vista mesmo, eu não sei que a gente encerre a sessão mais cedo, poderia ser vista de mesa, mas, do contrário, esse processo vai exigir um grande revolvimento de fatos aqui para poder firmar meu convencimento. Não, eu posso conceder a vista e converter em coletivo, porque ele já fez o exame de mérito, então posso conceder a vista, que eu acho que a pauta está bem extensa. Tá bom? Então vamos, vista para a conselheira Edeli, convertido em coletivo, ok? Então, ótimo. A gente faz intervalo agora de 10 minutos? Tá bom, gente? Fábio Mar, por favor, pode parar a gravação.